Eu acho que deu sorte pro time, pelo menos para mim, me deu muita alegria, que jamais eu saí daqui de Chapecoense com uma derrota, isso eu afirmo. A Chapecoense vivia seu momento de glória. Fundado em 1973, a história do clube é de superação. Passou por problemas econômicos e esteve a ponto de desaparecer. Até que em 2014, o time subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um time que dentro de campo dá o exemplo e fora de campo também, com a sua simplicidade, muito refletido no que é a Chapecoense e o que é a região que a Chapecoense está localizada. Para o fã é fácil explicar a paixão pelo time. Um time valente, de gente humilde aqui. Chapecó nunca teve um time tão humilde, tão unido que cara. Os moradores enxergavam na equipe mais do que atletas. Eu tinha vários amigos, jogadores do Chapecoense, Danilo, minha paixão. Eu tava quase vendendo meu Fusca pro Danilo, cara. Nós já tínhamos conversado e coisa, e ele disse, ó, depois do campeonato aí a gente conversa. Danilo morreu na queda do avião. Danilo era um dos heróis do time. A Chapecoense estava na final da Copa Sul-Americana graças a uma defesa do goleiro. Foi o espírito de contar que salvou essa aí! Dona Ilaides é mãe de Danilo. Eu sabia que ele era querido sim, sabe? Mas não nessa proporção. Ela lembra o quanto o filho estava feliz na cidade. Mãe, é muito lindo morar em Chapecó. Eu não tenho só meus colegas de trabalho. Eu tenho amigos lá. Então eu não gostaria de sair de lá porque lá eu tenho amigos. Ilaides faz ainda uma revelação. Me fizeram uma pergunta assim: se o Danilo não tivesse feito aquela defesa, a senhora estaria mais feliz porque eles não teriam classificado, não teria ido, não teria acontecido? Eu falei, teria acabado a carreira dele, que se ele não fizesse aquela defesa, ele ia desmoronar, simplesmente. Foi a defesa da vida dele. Então, foi muito importante para ele aquela defesa, né? Naquele momento. Era um momento de glória. Foi isso que deu a ele esse título de herói. O momento em que Danilo foi consagrado a herói foi narrado de forma emocionante por Deva Pascovitch, do canal Fox Sports. Foi o espírito de contar que salvou essa aí! Gol do time! Danilo! O narrador também foi uma das vítimas do acidente. Danilo era casado e deixou um filho de 3 anos. Guilherme é irmão de Matheus Biteco, volante da Chapecoense, um dos 19 jogadores mortos no acidente. Ele estava muito feliz porque ele se tornou pai agora, tem 4 meses, né, que o filho dele nasceu. E ele estava num momento muito bom na Chapecoense. Miguel vai ter todo o carinho do mundo, né? Ele perdeu o pai dele, mas ele tem um tio que vai se tornar o pai. Osmar Machado perdeu um filho na tragédia, o zagueiro Felipe. Ele aparece neste vídeo momentos antes da decolagem. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. Eu vou fazer, eu não sei nem por onde começar a minha vida, não sei, sei lá, eu queria dormir assim, me acordar uns 10 dias depois, saber que nada tinha acontecido, porque dói demais. Dor, o mesmo sentimento compartilhado por Matheus e Gabriel. Campeão da Liga do Catar, melhor treinador. Os dois são filhos de Caio Júnior, técnico da Chapecoense. A gente a gente fica meio que anestesiado assim, porque a gente vivia longe muito tempo. Matheus acompanhou o pai nos últimos jogos da Chapecoense e pretendia viajar para a Colômbia para assistir a partida. A regra que eles tiveram é que ninguém na família entraria nos voos fretados para não criar confusão. Um jogo vai um, outro jogo vai outro. E ficou essa regra. Então, quando eu saí de Chapecó, eu não levei meu passaporte porque meu pai já tinha falado, se a gente passar para a final, você não vai, porque eu estava falando que eu ia. Então eu não levei. Matheus pegaria outro voo e iria encontrar com o pai na Colômbia.
Os irmãos custam a acreditar em tudo o que aconteceu. Quando você pensa assim que morreu, que acabou, você não consegue acreditar, sabe? Parece que é mentira, parece que é... Eu, na minha cabeça, não acredito ainda, sabe? Entre as vítimas da tragédia também estão funcionários da Chapecoense. É o caso do marido de Laura Bittencourt. Adriano era chefe de segurança do time. Essa lembrança que a gente tem do Adriano, assim, maravilhoso, um pai. Não tem tamanho pra gente falar, né? O profissional dele, ele dava o coração. O time já tinha viajado no mesmo avião em outubro. Laura conta que na época o marido não gostou da viagem e estava angustiado. Na hora da viagem da Bolívia, tu sabe que é uma viagem bem perigosa, né? Mas eu quero dizer pra ti assim, Laura, eu deixei os números de vocês no clube. Eles têm todos os números de vocês para entrar em contato com vocês, acaso não dê errado alguma coisa. Neste sábado, aviões da Força Aérea Brasileira trouxeram os corpos da Colômbia para o Brasil. Chapecó se despediu de seus ídolos na Arena Condá, debaixo de muita chuva. Os caixões ficaram numa área reservada às famílias e autoridades. Dona Ilaides, mãe de Danilo, recebeu os aplausos do público. Um dia antes da homenagem, ela explicou de onde tirava forças para seguir adiante. Enquanto eu estiver passando por essa situação, me deixa forte, me deixa em pé. Eu não quero, entendeu? Perder a força, não quero. Mas se eu ficar sozinha, eu perco. Então eu quero ficar pertinho de vocês, pertinho dos fãs do Danilo, né? Quero dar um abraço em cada um. O cenário da tragédia. A queda do avião provocou manifestações emocionantes de solidariedade do povo colombiano. O repórter Raul Dias Filho com os primeiros socorristas do desastre com uma daquelas pessoas que não embarcaram de última hora. No pé da montanha, a imagem de uma tragédia que assustou e comoveu o mundo. Espalhadas pelo chão, lembranças de amigos que partiram cedo demais. E essa bomba aqui, ó, é do Cadu, cara. Nós tomávamos chimarrão dentro desse avião. Luciano Buligon era presença frequente nos voos da Chapecoense. Estas imagens mostram Luciano participando de uma roda de samba durante uma viagem do time e fazendo um discurso dentro do avião para incentivar os jogadores. Chapecó tem muito orgulho de todos vocês. Casado, pai de 3 filhos, o professor universitário é também prefeito de Chapecó. Nós fazendo um belo voo. E costumava acompanhar a delegação nos jogos mais importantes. E nenhum jogo era mais importante para a Chapecoense que a decisão da Copa Sul-Americana diante do Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. O nome de Luciano já estava confirmado na lista de passageiros quando uma reunião de última hora o fez desistir da viagem. 3 horas antes, nós decidimos ficar em São Paulo e transferir a viagem para um voo de carreira para outro dia. Nós acompanhamos Luciano na primeira visita dele ao local do acidente. Encontramos alguns obstáculos pelo caminho. Hoje as condições do tempo são exatamente as mesmas de quando aconteceu o acidente com o avião. Chuva e neblina. E aqui no caminho até o local do desastre, um ribeirão transbordou. Ainda temos alguns quilômetros de carro para chegar até lá. E o que ele está fazendo agora, o morador ali, é vendo se existe alguma possibilidade de passar por aqui. A caminho do local do acidente, nós paramos aqui porque exatamente nesse ponto, olha, lá na montanha, daqui a gente tem a primeira visão do local da tragédia.
exatamente no topo da montanha. Dá para ver ali os destroços do avião. A cauda praticamente inteira do avião ficou no topo, onde aconteceu o primeiro impacto. Seguimos pela estrada, depois caminhamos no mato até chegar ao local da tragédia. De longe, Luciano experimenta a sensação de ter escapado por pouco da morte. A sensação de ter nascido de novo, né? De ter sido uma segunda chance. É só quem passa isso para saber que a vontade de tu poder agradecer a Deus e dizer que você teve uma segunda vida. Era para nós estarmos aí. De perto, o alívio do sobrevivente dá lugar à dor de quem perdeu muitos amigos. Cada objeto encontrado no chão relembra uma situação ao lado de um amigo que se foi. O prefeito encontrou aqui uma mochila com chimarrão. Erva mate de Venâncio Aires, cara. O Cadu, ele tinha muito orgulho de ter nascido em Venâncio Aires. Ele tomava o chimarrão dele e essa erva aqui é de Venâncio, ó. De Venâncio Aires, tá aqui, a terra natal dele. E essa bomba aqui, ó, é do Cadu, cara. Essa bomba eu vou levar. Chegar pro pai, que é um pedacinho da vida dele, que vai continuar com o pai. É muito duro, chegar aqui é... Cadu Preus foi uma das vítimas fatais. Ele era gerente de futebol da Chapecoense. Gaúcho, sempre carregava o kit para tomar chimarrão. Conhece os adversários, né? Foi assim na primeira vez que o time viajou com a empresa aérea Lamia, em outubro. Turma, então, no avião que ficou. A viagem era para Barranquilha, Colômbia. Rumo à Colômbia. Luciano também estava a bordo. Praticamente, ele ficou estudando. Nessas imagens, gravadas dentro do avião, ele aparece tomando chimarrão. A bomba que ele usa é a mesma que encontrou no local do acidente, na mochila de Cadu. O voo fazia uma parada em Cobija, na Bolívia, para reabastecimento. Para reabastecimento em Cobija. Escala que não aconteceu desta vez durante o trajeto até Medellín. A viagem para a cidade colombiana começou em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. No dia 28 de novembro, a equipe da Chapecoense e vários jornalistas embarcam num voo comercial com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Este vídeo foi gravado no saguão do aeroporto. Cada ano que passa, a gente vai conseguindo marcar a história no clube. E registra os momentos de entusiasmo. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Na Bolívia, eles trocam de avião e embarcam numa aeronave fretada da companhia Lamia. Essas imagens foram feitas em Santa Cruz de la Sierra na hora do embarque. O clima é de descontração e otimismo. Estamos muito orgulhosos de representar o Brasil, chegar a essa final, principalmente porque representamos uma equipe considerada média ou pequena no Brasil, e isso nos fortalece ainda mais e nos orgulha muito mais. O atacante Kempis brinca com um assistente de voo, Romeu Vacaflores, e elogia a empresa aérea. Uma final muito importante para nós, conduzido pela Lamia, nós estamos bem. 1h15 da manhã, horário de Brasília. Cerca de 4 horas depois da decolagem, o avião cai. A poucos quilômetros da pista onde deveria pousar, entre as cidades de La Unión e La Serra, na Colômbia. 77 pessoas estavam a bordo. Jogadores, dirigentes, funcionários do clube, jornalistas e a tripulação do avião. As equipes de resgate enfrentaram dificuldades para chegar ao local da queda. Era uma noite fria e chuvosa. Por favor, necessitamos ajuda.
Alguém, por favor! Durante a operação de resgate, situações dramáticas aconteceram aqui em meio ao frio e à escuridão. Todas foram acompanhadas de perto por um jovem bombeiro, integrante da primeira equipe que chegou até o local do acidente. Andrés Congote tem 21 anos. É bombeiro na cidade de La Unión, perto de onde aconteceu o acidente. Andrés conta que quando avistou o avião, ainda de longe, à noite, gritou, na expectativa de ouvir alguma resposta. Nós bajamos hasta allá. Em meio aos destroços e ferragens, ele ouviu gritos e pouco depois avistou a luz de uma lanterna. Uma luz branca, el que nos alumbrara era. Não te desgaste, já técnico? O pedido de ajuda era de Ervin Tumiri, integrante da tripulação da Lamia. Não, tranquilo, técnico, que apenas... Ervin foi resgatado a cerca de 30 metros de onde a fuselagem do avião estava. Perto dele, os bombeiros encontraram e socorreram mais 3 pessoas. Mais abaixo, onde estava a maior parte dos destroços, outros 3 sobreviventes foram encontrados. Foi nessa parte da fuselagem que foram resgatados ainda com vida os jogadores Neto, Alan Ruskel e Danilo. Estavam nessa parte da fuselagem. O goleiro Danilo foi socorrido, mas morreu no hospital. Quando o dia amanheceu, as equipes de resgate tiveram a real dimensão da tragédia. Para o jovem bombeiro que participou da primeira operação de resgate, nada se compara ao que ele viu e viveu aqui. Um panorama totalmente diferente. Andrés conta, chorou quando chegou em casa e relembrou os momentos que viveu durante o resgate. Aí sim, supe que podia chorar. 4 dias depois do acidente, o que resta no pé da montanha são destroços, silêncio, angústia e uma profunda tristeza. É uma imagem muito dura, porque além dos destroços, o que a gente acaba encontrando aqui também são muitos objetos pessoais de atletas, dirigentes e de companheiros de trabalho também que estavam dentro desse avião. Ao todo, 71 pessoas morreram na tragédia. 7 tripulantes, 25 integrantes da comissão técnica e direção do clube. Um deles, Nilson Fole Júnior, de 29 anos. O primo dele, Roberto, veio de Chapecó com a triste missão de fazer o reconhecimento do corpo e mandar notícias à família. Nilson era primo, melhor amigo e padrinho do filho caçula de Roberto. É um sentimento difícil, como eu digo, é um menino de 29 anos que todo mundo adorava, que todo mundo acreditava muito nele, sabia do potencial dele e que agora, infelizmente, tem que aceitar. O desastre também matou 19 jogadores e 20 jornalistas. Alguns mais do que colegas de trabalho, como o cinegrafista Ari Júnior, da Rede Globo, 48 anos, pai de 3 filhos e considerado um dos melhores profissionais da TV brasileira, companheiro de antigas jornadas. Aqui do lado de cá, uma camisa também da Chapecoense, uma pequena cruz de madeira e uma Bíblia que alguém levava na bagagem. Está aberta aqui com uma anotação. Gálatas, quando Deus quiser, não importa o passado. Ele transforma a vida.
Agora, chegando aqui uma equipe internacional de investigação, são peritos da aeronáutica que vieram analisar, entrando aqui no meio dos destroços, procurar pistas que possam dizer quais foram os motivos dessa terrível tragédia. As caixas pretas com registros de áudio da cabine e dados da aeronave já estão com os investigadores. As informações serão fundamentais para que a perícia determine por que o avião da Lamia caiu a cerca de 30 quilômetros do destino final. Numa condição normal, os aviões passam por aqui, olha, e esta seria muito provavelmente a visão que o piloto do avião teria da cabine. No momento em que passasse pela montanha, ele teria, olha, essa visão. O vale, ali ao fundo a cidade de La Unión, e lá atrás, dá pra gente ver daqui, olha, é a pista onde o avião deveria pousar. O aeroporto José Maria Córdova, local onde o avião deveria ter pousado, fica a 36 quilômetros de Medellín. A cidade é a segunda mais populosa do país, com cerca de 2.200.000 habitantes. E é um dos principais centros financeiros, comerciais e culturais da Colômbia. Mas desde o começo da semana, a cidade agitada e cheia de cores está de luto. Medellín se mobilizou para o resgate. O prefeito da cidade acompanhava de perto os primeiros feridos que chegavam ao hospital. Federico Gutiérrez destacou o choque pela tragédia e a preocupação em prestar solidariedade aos familiares das vítimas. É muito triste isso, na verdade. Verônica mora em Medellín. Ela conta que a tragédia comoveu a todos. Diz: os colombianos sentiram no coração e na alma. Eu todavía siento ganas de chorar. Um drama que rapidamente tomou conta do país. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou que o acidente com o avião da Chapecoense deixou a todos de luto. Que enluta a la região inteira. O mundo repercutiu a tristeza. Na internet, a BBC de Londres contou a história do time de Chapecó, segundo a rede britânica, um conto de fadas que terminou em tragédia. Em sua edição eletrônica, o The New York Times mostrou imagens do local do acidente, as buscas durante a madrugada e o resgate de um dos sobreviventes. O sentimento no Brasil e no mundo foi traduzido pelo jornal esportivo Olé, da Argentina, o retrato da dor. A tragédia da Chapecoense é a maior da história envolvendo uma equipe esportiva. Mas outros acidentes aéreos já aconteceram com times de futebol. Em 1949, um avião que transportava a equipe do Torino, da Itália, teve problemas na aterrissagem e se chocou contra uma igreja. Todas as 31 pessoas que estavam a bordo morreram. 9 anos depois, 8 jogadores do time inglês Manchester United morreram depois que o avião se chocou com uma casa na Alemanha durante uma tentativa de decolagem. Nesta semana, antes de entrarem em campo, o Torino e o Manchester United fizeram 1 minuto de silêncio em respeito ao acidente na Colômbia. O que se viu por todos os cantos foi o mundo abraçando a Chapecoense. Estrelas do futebol mundial prestaram suas homenagens. Messi colocou o escudo da Chapecoense no perfil dele na internet e enviou mensagens a amigos, familiares e torcedores do time. Neymar disse que era impossível acreditar na tragédia. Pelé escreveu que a família do futebol está de luto e mandou solidariedade aos familiares.
Maradona declarou que agora é torcedor do time brasileiro. Na última quarta-feira, dia em que seria realizada a partida entre a Chapecoense e o Clube Atlético Nacional da Colômbia pela final da Copa Sul-Americana, Medellín e Chapecó homenagearam os brasileiros que morreram no acidente. Na Colômbia, mais de 50 mil pessoas vestiram branco e levaram flores ao estádio e, emocionadas, entoaram o canto dos torcedores de Chapecó. O mesmo canto que os jogadores da Chapecoense entoavam nos vestiários para festejar as vitórias.